O tema da minha comunicação é lendas de Penedos, gravuras rupestres e espaço arqueológico, como classificar os Penedos sagrados. E esta adenda ao título original deve-se ao facto de alguma forma, a ter, por feliz acaso, partilhando esta comunicação com o professor Vítor Oliveira Jorge, e ele enviou-me um livro recentemente publicado na Espanha sobre um património das pedras sagradas da Extremadura, e que de facto traz muito daquilo que são as minhas preocupações, e vejo que já existe uma grande equipa e pessoas que estão-se hoje a preocupar e a trabalhar de uma forma transdisciplinar, e que eu vou falar um pouco aqui também hoje, e que é um campo de investigação extraordinário para a arqueologia, para a história, para a pré-história, para a etnografia, a etnologia, a antropologia, e que de alguma forma nós não temos visto suficientemente com clareza, e que nos últimos 5, 6 anos tem vindo a ser um trabalho extraordinário, e que eu gostaria também de partilhar depois com esses investigadores, porque ao longo de muitos anos tenho trabalhado isto, num primeiro momento quando escrevi um livro sobre lendas do Vale do Minho, já há mais de 15 anos que foi esse livro publicado, e depois trabalhos que tenho feito, nomeadamente na Serra da Cabreira, também trabalhos publicações que eu tenho feito sobre a antropologia da paisagem, junto com o Departamento de Geografia da Universidade do Minho, onde publiquei um trabalho sobre uma introdução à gramática do espaço, e também um trabalho que eu acompanhei muito, com um trabalho de campo que ainda não está publicado, que é sobre a Senhora da Lapinha, e que trouxe todo um conjunto de informações que de facto me deram uma aproximação e uma interpretação e uma possibilidade de ver estas lendas associadas a Penedos, gravuras rupestres, de uma forma diferente que eu antes não via, e dentro deste contexto desta sessão, que tem a ver com a tradição oral e o património arqueológico, ver como de facto nós podemos pesquisar, e a introdução da dimensão oral e da pesquisa oral, desde a primeira comunicação que vimos aqui, da implicação da primeira comunicação do José Carvalho e do Miguel Lago, como a comunidade participa, como é que estas pessoas e as entrevistas, o trabalho de terreno e o levantamento das tradições orais, das narrativas, dos rituais e das lendas são importantíssimas para termos um novo modelo, uma nova metodologia para a arqueologia, que é muito importante. Se os nossos colegas da África quase constroem a sua história a partir dos dados orais, porque poucos materiais escritos têm, o que se passa em relação a nós, que fomos muito marcados, e temos muitos documentos a nível da história, da pré-história também falámos muito com vocês arqueólogos, com as evidências arqueológicas, mas o contributo que a antropologia pode dar é extraordinário. Eu vejo muito também na investigação recente da professora Ana Bettencourt, com a qual às vezes tenho colaborado, que a valorização que ela faz também recente às lendas e às narrativas tenha contribuído muito para a sua interpretação e para o seu trabalho e contextualização da arte rupestre e das evidências arqueológicas que encontra ao longo do território do Alto Minho. Portanto, o contexto da minha investigação é claramente a geografia do Noroeste Peninsular, uma geografia de montanha, marcado por acidentes geográficos e por uma geologia muito própria, onde a dimensão dos penedos e esta paisagem, de orografia, a abundância de penedos é enorme, não é? E o interessante é que esta abundância foi apropriada pelas pessoas, não é? Ou seja, as pessoas integraram estes penedos não só numa dimensão visual, de paisagista, estética, mas de uma forma de apropriação, e atribuindo a estes penedos, estas rochas, narrativas lendárias, e não só narrativas lendárias, como práticas de rituais à volta dessas pedras, dessas lajes, desses penedos. Portanto, uma primeira interpretação será, e tem sido sempre esta, da sacralização, do numen, do extraordinário, e vamos ver depois no final como é que esta equipa tem
começou a falar sobre penedos sagrados, não é? E como é que nós falamos de sacralização, falamos de elementos do sagrado e do divino, quando nós só podemos chegar lá através de uma comparação com altares rupestres, com a tradição lendária, porque de facto não temos mais informação para classificá-los como elementos sagrados. Nós estamos perante um espaço diferenciado, um espaço onde se habita, um espaço onde se trabalha, um espaço que se percorre. É muito importante isto na análise dos Penedos e da sacralização dos Penedos e das narrativas lendárias, porque, de facto, os percursos, os caminhos, os Penedos ao lado dos caminhos, as famosas passagens, as famosas cancelas, as famosas passar de um vale ao outro, os cruzamentos, a localização destes penedos é interpretada de uma forma diferente conforme a localização que está, não é? Portanto, há lugares de habitar, de trabalhar, de percorrer, de celebrar os lugares onde nós conhecemos através, hoje, pessoas também, desde o bronze, ou até locais de meia encosta, onde se faziam grandes rituais religiosos, e locais de negociação. O que é que significa isso? Significa que, de facto, a dado momento, as pessoas precisavam de negociar os espaços que não dominavam, não é? Há aquele espaço, como dizia o Lois, onde a água, onde se trabalha, onde se produz, e a montanha pode ser praticada através do pastoreio, através de recursos como a lenha, vários recursos que a montanha pode dar, mas há sempre certos espaços associados ao selvagem, ao perigo, àquilo que eu não domino e que eu tenho que negociar. E negociar esse espaço é introduzir lá elementos, como sejam os menires, como sejam as gravuras em certo tipo de rochas, mas essa introdução da escultura e da gravura é uma forma de se apropriar desse espaço e de negociar esse espaço, dizendo que ele tem um sentido, mesmo que se localize num local, desculpai lá a tautologia, se localize numa paisagem e num espaço que de alguma forma é de risco e é perigoso e é problemático, como eram também no passado os limites das freguesias, que tinham que ser com frequência percorridos em procissões, em rituais de apropriação, em rituais de delimitação, e por isso os marcos também são importantes para a fixidez da permanência dessa fronteira, mas depois a maneira como se interpreta e como se usa e ritualiza esse espaço de fronteira é uma forma de o tornar claramente apropriado e sem o risco que normalmente são vistos os espaços selvagens. Portanto, há uma atribuição de sentido, uma construção do mundo habitável em relação a outro mundo. Há um mundo que se habita e há um mundo que é habitado por outras entidades, não é? Eu já vi a comunicação própria da Beatriz, Comendador Rei, que vai falar um pouco disso, não é? Como é que as covas, alguns dos planetas que são a emergência e a invisibilidade do interior da Terra, e a negociação com esse mundo faz através da sacralização desses penedos ou da narrativa lendária dessas covas, porque é uma forma também de negociar o que se pensa sobre esses mundos. Os vários sentidos de apropriação destas tipologias, irei falar depois também de alguma destas tipologias, é que, para além aos panedes, as pedras, as lajes, as montanhas pétreas, temos aqui montanhas que são todas rochas, em rocha, né? Vamos já ver uma outra fotografia, impõem-se na paisagem. As pessoas não podiam passar ao lado sem pensar isto. Era impossível passar sem pensar. Devo-vos dizer que eu, a partir de um certo momento, levantar tantas lendas de penedos, associadas às montanhas, aos penedos, que cheguei a uma altura que eu, acredito que já partilhei na primeira conferência que fiz nestas sessões, a dado momento eu quando percorria o território e via um determinado tipo de assento orográfico, um determinado tipo de penedo, eu para mim dizia mesmo, aqui há uma lenda. E ia a uma casa ou ia a uma comunidade vizinha e questionava, você não tem esse, questionavas sobre aquele penedo e normalmente quase 98% tinham lendas, ou seja, se a mim um homem que já nada, pouco ligado a esta dimensão prática da paisagem,
e de viver no mundo rural, o facto de ter convivido com os sentidos da paisagem do território, mal via um determinado tipo de acidente geográfico ou um penedo, eu tinha a certeza, quase a certeza absoluta, que ali haveria uma lenda, e de facto havia. Portanto, as pessoas não passavam ao lado, não conseguiam escapar sem colocar sentido e pensar esses penedos para os integrar na sua interpretação do mundo. Portanto, para as pessoas havia uma espécie de duas soluções. Ou lhes davam um culto e uma narração, não é? E então as pessoas, esse espaço, se não lhes dessem, corriam o risco de sofrer algum mal, uma doença, uma má sorte, o caos, como dizia a Alexandra, o caos, a desorganização, e encontrei muitas lendas associadas ao caos, à desorganização, principalmente lendas ligadas às 3 minas, às 4 minas, onde vem a fome, onde vem a guerra, onde vem a doença, não é? Onde vêm os conflitos. Portanto, eu tenho que me apropriar disso. A outra solução era colocar para daí ter frutos positivos, ter a sorte na vida, ter a intercessão do divino, ter a fertilidade, ter a fortuna, ou seja, ou de uma maneira ou de outra, para evitar o mal ou para procurar o bem, o Penedo fornecia, impunha-se ser apropriado e nele colocar algum sentido, nele colocar uma narrativa, nele celebrar determinado tipo de rituais, ou nele inscrever algumas esculturas, gravuras, etc. Portanto, ao dar-lhes um sentido, integrar neles uma narrativa ou ritual, as pessoas estão claramente à procura de um benefício dessas. Eu encontrei vários tipos de penedos ao longo da minha investigação. Por exemplo, Penedos do Sino, que também a Ana Bettencourt fala em caminho destes Penedos do Sino, em que tocar no sino, tocar no Penedo, ouve-se os sinos, e ao ouvir o sino há uma mensagem, uma moura encantada sai e vem conversar, ou o sino alerta para a invasão, por exemplo, o caso que dá Ana Bettencourt na zona de Santo Antão, Capela de Santo Antão, no Monte de Caminha, tocava-se no Penedo, tocava um sino que alertava para a vinda de um invasor, que provavelmente viria do mar, não é? Portanto, as pessoas, claramente, este sino tem vários sentidos ao longo, conforme o território no interior não será a vinda do invasor do mar, será um invasor de outro local, ou então o despertar de uma entidade adormecida como uma moura encantada. Os penedos mouras encantados, como falava o Lois, os penedos de tesouros, uns ligados às mouras, outros só por tesouro sem ligação às mouras, muitas vezes ligados aos romanos, e claramente, normalmente é a moura, mas também aos romanos, os penedos altares, penedos de sacrifícios, os penedos de santos de Nossa Senhora, aqui também Penedos, vamos ver também Penedos da Senhora da Peneda, de São Bento do Cando, os Penedos da Senhora da Lapinha, os Penedos de Nossa Senhora, as pegadas de Nossa Senhora, encontrei muitos em Monção, das pegadas de Nossa Senhora, os Penedos de animais sacralizados, ou seja, como o lagarto, o lagarto, Penedo do lagarto, os Penedos tronos, Penedos cadeiras, que são penedos escavados, que funcionam como penedos onde as pessoas ali situam narrativas de um rei, de um juiz, muitas vezes um juiz, um rei, um personagem que tem um poder e que tem ali o seu trono e sobre o qual se fazem rituais, as pessoas sentam-se, ou por vezes para procurar poder ou para procurar a fertilidade, algumas das mulheres. Os penedos de casamentos, penedos de fertilidade, quase muitos das vezes cristianizados, não é? Não só porque ao lado deles têm capelas, eu conheço vários aqui no Alto Minho, no Vale do Minho, penedos da fertilidade, onde as mulheres também se sentavam para ficarem fecundadas, e hoje têm capelas junto desses penedos. O penedo do casamento na Serra d'Arga, quem vai a caminho de São João d'Arga, que é um ritual que todas as mulheres que passam por esse percurso, que há vários percursos, lançam pedras para cima desse penedo para saber se vão casar ou não vão casar. As lajes de gravuras, símbolos, animais, as lajes das fogaças ali em Caminha, que estão claramente marcadas também por locais de passagem, umas lajes aqui no Vale do Lima, que são mapas, na minha interpretação, mapas do próprio vale e que contextualizam locais de rituais, e eu tenho fotografias que não vou-vos mostrar, mas fotografias de um penedo que entretanto foi destruído para passar uma autoestrada, com muita pena minha, mas foi destruído, e que tinha claramente uma configuração de um rosto, e que não era natural, não era não é a cabeça da velha da Serra da Estrela, não, era mesmo trabalhado, era esculpida
e tinha canais de irrigamento, que seria de rituais de derramamento de sangue. Eu tenho a fotografia desse período, mas infelizmente hoje não existe, e que tinha também fossas para buracos onde se colocavam varas para suportes de telhados ou onde se celebrava, portanto tinha uma cobertura, de alguma forma uma cobertura. Portanto, como eu disse há bocado, os locais são as montanhas, as grandes montanhas, ali os Gerês, os Penedos, grandes montanhas pétreas onde estão associados a estas lendas, o junto de caminhos, junto de fontes, passagem de vales, as cancelas, os locais sacralizados, reutilizados pelos Penedos. Eu gostava hoje de dizer isto, que eu acho que é muito importante, e tendo em conta aquilo que eu gostaria que se começasse a fazer também aqui os arqueólogos e nestas equipas transdisciplinares, que era começar a olhar para estes Penedos como de facto como Penedos monumento. Não são só um geomonumento, mas também monumentos, e este grupo que trabalha falam já também de monumentos, como existe uma igreja românica, como existe uma mámoa, uma anta, e estes Penedos, se nós olharmos para a apresentação da Alexandra, os menis, há uma intencionalidade de os fixar na terra, os cromlechos, há uma intencionalidade de os organizar no espaço, enquanto que estes blocos pétreos não houve uma intenção de os colocar lá, porque a dimensão deles não permitia sequer a manipulação por parte dos humanos. Mas o facto é que, não havendo uma intencionalidade de criar o bloco, de criar numa posição, e existe tudo uma apropriação dele, então não é só um geomonumento, mas é de facto um monumento cultural que deve ser preservado e deve ser trabalhado como monumento mesmo. E como um património cultural, não é? E isso só é possível porque introduzimos a questão da tradição oral. A tradição oral é ela que vai construir daquele bloco, daquela montanha e daquele penedo, daquela laje, um monumento. Porque ao narrar e ao ritualizar práticas sobre ele, à volta dele, e incidindo sobre ele o seu pensamento, está a fazer de uma realidade física claro monumento, e deve começar a ser classificado pelas entidades responsáveis pelo património cultural. Nós, etnólogos, antropólogos, os arqueólogos, e esta sessão, ao trazer a tradição oral, temos uma obrigação de começar a alertar para esta realidade e para os riscos do desaparecimento desta realidade, não é? Como pensei de trabalhar os Penedos de Lendas enquanto monumentos, não é? Enquanto construtores da paisagem cultural, eles constroem da paisagem cultural. De facto, e como eu dizia há pouco, o professor Martim Almagro Gorbea tem vindo com outros colegas a trabalhar esta dimensão, e eu devo dizer com toda a honestidade que eu desconhecia essa investigação este livro. Foi publicado agora em 2021, também não o podia conhecer muito porque foi publicado em 2021, e só foi o professor Vítor Verjós, como eu disse no início, como facultou, e ao ler este livro eu verifiquei que de facto muitas das minhas preocupações podem passar pela resolução do que ali está presente, que é criar uma ficha de inventariação, e essa ficha de inventariação permite fazer o levantamento no nosso território destes monumentos, deste património cultural, como pedras sagradas, e que, de alguma forma, a sua preservação, defesa, classificação contribuem para aumentar não só a investigação, os âmbitos da investigação arqueológica e etnográfica, mas também para aumentar a disponibilidade de monumentos e aumentar uma outra fonte de informação sobre o pensamento da paisagem, do património cultural da paisagem, e também para uma outra fonte para conhecer a tal pensamento do homem primitivo e do homem que aqui habitou e que de alguma forma colocou sentido sobre esta paisagem. Na tipologia que eles estabeleceram, eu tinha aquela minha tipologia de alguns tipos de penedos, mas eles já estão hoje muito mais avançados e colocam aqui tipologias como penedos de revelação dos deuses, dos numínicos, penedos onde são penedos onde há rituais, hoje ainda rituais, ou que nós sabemos pela arqueologia que existiram rituais ligados de sacrifício aos deuses, altares rupestres, penedos
propiciatórios de adivinhação, penedos resvaladiços. O que é que são estes penedos resvaladiços? Eu encontrei, por acaso não tenho nenhuma fotografia, no livro dele tem, são aqueles penedos onde as crianças e as pessoas têm por hábito descerem, resvalarem, e está quase marcado um percurso de descer o penedo. Lógico que damos cabo das calças e mais alguma coisa, mas há uma tradição fortíssima de usar e praticar estes penedos, descendo, resvalando por eles, portanto chamamos os penedos resvaladiços, as pedras penedos oscilantes. Temos muitos, não é? Algumas como, claramente que oscilam, outras que nas lendas dizem que podem cair e podem oscilar e podem matar e destruir o mundo. Os meninos pedras fálicas, as lajes rupestres, os penedos solares. Os penedos solares, é interessante que estava aqui uma narração da Carica de Alexandre, das pessoas que viram que podem pôr numa lenda, que podem lá pousar o casaco naquele buraco, passa o sol. Tanta investigação fala sobre a organização dos menis, a organização dos cromolecos para os solstícios, etc, mas como é que às vezes há penedos com aberturas que por vezes a passagem do Sol, como nasce o Sol, estão orientados e têm uma interpretação ligada ao discurso solar. Os penedos de trono, cadeiras, que já falei e que eu encontrei, os penedos sonoros, os penedos do sino, os penedos tesouros, os penedos com cruz, etc. Ou seja, hoje começa a haver uma tipologia de classificação e de inventariação que nos permite fazer um levantamento deste tipo de penedos na paisagem e classificá-los como património. Portanto, aquilo que eu queria também, o desafio, e este seminário é mesmo para isso, é que nós comecemos a trabalhar em conjunto, e ainda bem que temos aqui, o Lois sintetiza esta transdisciplinaridade, porque é arqueólogo, é antropólogo, é etnólogo, e tem já uma experiência de campo muito grande, mas muitos de vós que são arqueólogos têm também uma sensibilidade etnográfica e também já um discurso interpretativo antropológico, e tendo o caso das tradições orais, claramente fazemos trabalho de terreno, trabalho de campo com as comunidades, até os colegas de José Carvalho e Miguel Lago, ao implicarem a comunidade local na proteção e na interpretação e na investigação sobre os sítios que estão a trabalhar, tem uma dimensão também antropológica, etnográfica, e muito importante. E hoje não é possível, de facto, chegar a esta classificação, esta inventariação do património dos penedos de Pétrio sem termos esta transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade metodológica que nos permite conjugar as várias fontes, não é? De facto, a integração na paisagem faz da pedra sagrada um elemento estruturante da prática do espaço, ordena o espaço. Aquilo que eu dizia, ordena o caos, dá sentido e ordenamento ao mundo. E reparei que eu tenho tido uma experiência de terreno muito, muito interessante, porque começo a ver, quando ando com pastores na montanha, na Serra da Cabreira, por exemplo, ou na Serra do Gerês, ou aqui na Serra d'Arga, eu vejo como é que, por exemplo, muitos pastores ordenam o seu dia através da relação com determinado tipo de penedos, que têm esculturas, que têm gravuras, e eles sabem coordenar e organizar a sua passagem pelos pastos em função desses penedos, não é? E se os pastores de hoje ainda fazem isso, pensemos como fariam outros no passado, não é? Portanto, aquilo que eu gostava de chamar a atenção é, de facto, para o penedo e a paisagem viva. Nós estamos perante elementos físicos, materiais, que nós entendemos como uma realidade não viva, não é? Apesar que não tem uma personalidade, mas a narrativa oral, o ritual personaliza e dá a estes monumentos, a este património, uma dimensão de elementos atuantes. Eles têm uma força, têm uma anácoma, têm uma força. Se eu toco, se eu coloco a pedra, se eu rezo, se eu circundo, se eu subo, se eu me sento, se eu converso com eles não são meramente um objeto, eles são um ente com o qual eu entro em relação, que eu faço uma interpelação, não é? Imaginemos, num abuso da analogia, quando eu rezo ao Santo António na sua imagem, a imagem de Santo António é uma imagem de madeira que representa um determinado personagem histórica que foi classificada e determinada como santa pela Igreja Católica. E as pessoas
falam para o santo, falam e acreditam que ele tem possibilidade de, 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 de atuar, de fazer um milagre, de resolver problemas da vida. A mesma coisa acontece com este tipo de monumentos, com estas pedras, e eles são de facto uma realidade que estão na paisagem e que ocupam lugar na paisagem, não somente estética e organizador, mas como elementos atuantes, apesar da sua fixidez, da sua permanência no espaço. Eles são vivos, vamos pôr entre aspas, mas eles são vivos, eles organizam, eles interpelam. Esta paisagem, este período de paisagem viva, cá está, visto como monumento, deve ser olhado como um património cultural do território, e é um monumento cultural, deve ser visto, para além de ser um geomonumento, deve ser visto como um monumento cultural. Eu vou tentar andar para a frente. Temos aqui uma fotografia que é o Penedo dos Namorados da Serra d'Arga, não é? Que está junto ao caminho de passagem para as grandes festas da Romaria de São João d'Arga, uma das festas mais tradicionais, mais importantes do Alto Minho, das um santuário de montanha. E cá está a lenda diz que, pronto, que as pessoas, que as jovens devem lançar uma pedra de costas para cima do Penedo, se a pedra ficar em cima do Penedo, irão casar-se nesse ano. Se cair, ou se lá não chegar a pedra, não se irão casar, não é? Reparei como é que não é só um elemento que está, eles vão na romaria, cantam, rezam, fazem um conjunto de práticas de enamoramento, etc. Mas este Penedo, a forma dele, de cogumelo, tipo cogumelo, tem um sentido que é logo interpretado, e a própria prática das pessoas, que era muito importante, a prática da romaria, do ir a pé, da passagem, que era muito importante para convívio entre elementos dos géneros, dos dois sexos, e a palavra enamorar, casar, era muito importante. De facto, ao chegar num certo sítio, fazer este ritual era uma forma de pôr em prática aquilo que vinham a discutir, e alguma dos anseios, dos desejos daqueles que vinham no percurso. Este Penedo aqui está numa montanha, virado por cima de Valença, virado ao vale do Rio Lima, que é o Penedo da Rainha Aragunta, ligado à lenda da Rainha Aragunta. Está ali um desenho, alguém desenhou até a personagem, tem a ver com uma rainha que foge da Galiza, o seu marido era um brutamontes, era violento com ela foge e é perseguido por ela, ele se salva, havia uma zona castelar à volta deste castelo da Furna, mas está todo aqui, olhar para o elemento, para a dimensão, para o desenho, e toda uma narrativa de uma senhora que está aqui, se protege, que aqui fica, que é salva e alimentada por uma águia que lhe traz o peixe, e como é que as pessoas se aproveitam da força. Há mulheres que ainda aqui vêm, por exemplo, eu encontrei uma senhora que me dizia que tinha má vida, porque o marido era uma pessoa que não era de grandes valores, ou de grande romantismo, vamos pôr assim de uma forma muito romanceada, e ela vinha aqui muitas vezes, junto deste Penedo, pedir à rainha Aragunta para que de facto o marido a deixasse. Reparem como é que uma apropriação, um Penedo que ainda hoje funciona, impressionante. Este Penedo está perto do convento de Sanfins, também no Vale do Lima, do Vale do Minho, em Valença, e é um Penedo que está ligado a uma lenda de amor e de fertilidade. De forma, a fotografia, eu alarguei um bocadinho a fotografia, o Penedo tem uma dimensão, comparando com aqueles pinheiros que estão junto a ele, é um Penedo de uma dimensão espetacular, difícil de subir, mas que muitos jovens tentam subir, muitas raparigas tentam subir, porque está muito associada a uma moura, certamente, mas é uma moura e fertilidade. E o acesso ao rio a partir de um túnel que passa por aqui e vai até ao Rio Minho. Não é por acaso que no convento de Sanfins existe uma lenda de um monge que tinha um cinto que as parturientes iam buscar esse cinto quando estavam grávidas, porque ao colocarem o cinto sobre a barriga tinham um bom parto, em segurança, sem grande perigo. Ou seja, fertilidade, procriação, um Penedo na proximidade, como é que o convento e a cristianização dizem que era São Frutuoso, ou não fosse outro monge, uns dizem que é São Frutuoso, outros dirão que era outro frade do convento, mas o que é certo é que há uma relação entre a lenda deste Penedo e a lenda que está no convento de Sanfins. Este aqui é um maciço granítico fantástico na freguesia Longos Vales, Monção,
que tem muitas lendas mesmo. A lenda do Quinjo está associada a feiticeiras, a mouras, a ladrões, a rituais de fertilidade, está cristianizado com uma cruz e com uma imagem de Nossa Senhora, está associado a covas que dão acesso também ao Rio Minho, covas que têm cobras, têm mouras, têm perigos, têm tesouros. Eu não encontro no Alto Minho nenhum local onde exista tantas lendas, tantas como neste local, e a dimensão desta montanha maciça, né? A Senhora dos Milagres, a Capela dos Seus Milagres também está aqui na proximidade, delimitam um espaço e uma passagem para outras freguesias. Aqui aparece tudo, à volta disto aparece bruxas, aparecem mouras, aparecem animais fantásticos, aparece a salvação, aparece tudo, tudo. É? É de facto um monumento, é um geomonumento, mas a partir do momento é um elemento da paisagem marcante e é um elemento fantástico do território e para mim é um monumento cultural. Este aqui é o famoso Penedo do Lagarto, quem vai de Lamas de Mouro para a Serra da Peneda, para o Santuário da Senhora da Peneda, vedes no topo do monte a figura do lagarto, está associada a uma lenda que é de um lagarto que mata todas as mulheres que passam por este local, que é um sítio de passagem, e um dia uma mulher invocou Nossa Senhora e o lagarto ficou rígido, ficou em pedra, petrificou e ficou para hoje, ainda hoje está ali, e as pessoas olham e falam deste lagarto como um animal fantástico que está muito associado ao feminino, não é? Nós sabemos todos entre a relação entre o perigo do lagarto, do dragão e na nossa cultura do Minho, entre a cobra, o sardão e a sexualidade feminina, fertilidade, medo, apropriação masculina, violação, há todo um conjunto de elementos e, portanto, este elemento que ali sempre esteve, não é? Foi apropriado desta forma, tem uma lenda que é ainda hoje contada pelas pessoas. Eu estou aqui com esta fotografia da Serra da Cabreira, deste pastor. Portanto, este é um daqueles que regia o seu dia através de alguns monumentos pétreos, e ele inclusive, uma curiosidade, encontrei uma vez uma gravura e eu pensava que era uma coisa interessantíssima, e ele disse, não, isso é um jogo do galo, foi o que fiz. Ou seja, ele fez numa pedra, num penedo enorme onde ele se sentava, um conjunto de covinhas, onde ele, às vezes, com os amigos pastores, passavam o tempo a fazer o jogo do galo, e ver que não só ele interpretava e usava outras gravuras cristianizadas, buracos, cruzes para se seguir, como ele próprio também interferia ainda hoje e deixava marcas que um dia, vamos lá ver que um dia descendentes da classe dos arqueólogos irão ver e interpretar de uma forma que não sei qual, mas não será certamente como um jogo do galo que ele próprio fez. Aqui é o penedo que está por trás do Santuário da Senhora da Peneda, ainda vês a torre da igreja na parte da esquina inferior direita. É outro penedo que está associado à aparição de uma Nossa Senhora, uma menina, ou uma senhora que esteve numa lapa. Há várias lendas aqui, não há só uma lenda, normalmente aparece só uma lenda, mas há várias lendas associadas a esta montanha, e esta montanha marca não só a sacralização que tem a Senhora da Peneda, porque a Senhora da Peneda não era Senhora da Peneda, era Senhora das Neves, era o nome original da capela original, e passa a ser Senhora da Peneda porque de facto a lenda impôs-se e a narrativa impôs ao próprio espaço cristianizado. Aqui é uma fotografia da Capela da Senhora da Lapinha, de Guimarães, não é? Estás a ver um penedos abertos, todo o santuário está envolvido por grandes massas de pétreas e penedos, e toda a montanha, quem já visitou, por exemplo, a igreja da Senhora da Penedo, não é? Mas a Senhora da Lapinha, todas as capelas têm esta associação à pedra, às pedras sagradas, e ainda na Senhora da Penha, à volta deste santo, está cheio de penedos com muitas histórias de santos, de pessoas que foram para a montanha, frases dos ermitões, etc, etc, etc. Eu fiz um trabalho de campo acompanhei durante 3 anos a Ronda da Lapinha, ainda não publiquei o trabalho,
por não haver oportunidade ainda de publicar esse trabalho, mas é um trabalho de é um ritual fantástico de fertilidade, claramente de fertilidade e de associação entre dois mundos, que é o mundo da montanha e o mundo do vale, o mundo rural e o mundo urbano. A relação da senhora da Lapinha e a senhora de Oliveira e entre a senhora do povo e a senhora da elite. A narrativa dos sermões é claramente, ainda hoje, quando eu fiz o trabalho de campo, a narrativa dos sermões mostrava o mundo ligado à ruralidade, à fertilidade, espigas de milho, caixos de uvas presentes no andor da Senhora da Lapinha e depois todo o cenário da Senhora de Oliveira, a oferta de Dom João I à própria Senhora de Oliveira, tudo a questão da nacionalidade, ideário nacional, a cidade. Portanto, percorre a montanha, Ronda sai da Lapinha, percorre a montanha, desce à cidade de Guimarães, depois vem por um vale e sobe outra vez à Lapinha. E cá está as três irmãs e toda esta apropriação. Para concluir, e sei que já passei o meu tempo a passar para a frente, a grande dificuldade é datar isto, não é? Para vós, para quem é arqueólogo, como é que se data um Penedo, não é? Nós vivemos da tradição oral, podemos fazer alguma pesquisa à volta e ter alguns elementos, algumas evidências, mas sabemos muito bem que isto claramente que é pré-romano, será do Paleolítico. O interessante é ver que provavelmente nós temos muitas mudanças, por vezes mudou-se de uma divindade feminina, passou para a Moura, depois passou para a Santa Teresa, depois passou para a Nossa Senhora de Fátima, ou seja, as personagens vão mudando, mas os rituais e os sentidos parece que permanecem e nós somos capazes de perceber e entender o sentido de pensar disso. Portanto, os grandes desafios que nós temos no futuro é como trabalhar isto, como ter acesso a esta informação, porque estamos perante uma revolução, uma transformação da nossa paisagem demográfica, os grandes narradores das lendas estão a falecer, têm 80, 90 anos, ou já faleceram, já há locais onde nós não conseguimos tradição oral para suportar aquilo que as gravuras e a importância destes monumentos culturais, este património cultural, e portanto há uma urgência, e aquilo que gostaria de concluir, há uma urgência em fazer uma classificação, levantamento destes geomonumentos e deste património cultural, porque se passar mais algum tempo só teremos a informação escrita que algum etnólogo terá feito no passado, mas não teremos a ver como é que as pessoas vivem, a perda o século XX, os anos 60, 70 foi uma transformação radical sobre o pensamento mágico ou religioso, a tradição oral, que é uma coisa que nós todos que andamos no terreno sentimos e temos prática, temos conhecimento e por vezes a raridade que é e a dificuldade que é para ter esta informação. Agradeço a vós, é lógico que o moderador é sempre o pior, é o que fala mais, peço imensa desculpa por ter-me alongado, há aqui muitos outros panetos e seria interessante que nós depois pudéssemos no futuro publicar isto para dar a conhecer toda esta informação.